aqui a gravação, né, seguindo o roteiro, né, o ritual das boas práticas, vocês estão sendo filmados. Quarta-feira, como estava comentando aqui com vocês, quarta é sistemas operacionais e nós estamos, né, abordando com vocês já há algumas semanas o universo das configurações do Windows, né? E nosso último assunto aqui foi a parte de conexões de redes, né? Abordamos aqui as configurações de rede sem fio, né, o wireless. Comentamos sobre algumas características de configurações de redes, alternativas aqui usando o repetidor, né, tecnologia hoje alternativa, que nós temos além dos roteadores convencionais de 2.4 GHz, nós temos hoje, né, e já há um bom tempo, a possibilidade de usar alguns dispositivos com uma frequência em 5 GHz, dando aí uma possibilidade de ganho, né, uma conexão um pouquinho mais eficaz. Então, comentamos sobre isso na semana passada, demos uma pincelada também sobre a questão da rede cabeada, e hoje a gente pretende finalizar o assunto aqui de configurações de redes com os tópicos que ainda faltam, tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês, dizendo mais uma vez bom dia para aqueles que estão chegando, estão adentrando aí conosco. E vamos lá, compartilhando aqui a tela. Neste momento eu perco aqui o acesso ao chat. Qualquer coisa vocês fiquem à vontade, abram o áudio e perguntem, né? Vou acessar aqui as minhas configurações do Windows. Opa, estou aqui na parte de outros dispositivos, deixa eu retornar para o início. Rede e internet. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Já atualizou para vocês? Sim. Perfeito. Bom, semana passada comentamos aqui a respeito do Wi-Fi, como havia dito para vocês. Falei também sobre a parte de rede cabeada, né, que é o conhecido aqui pelo padrão Ethernet, que nas minhas configurações aqui não apresenta absolutamente nada, porque não estou, como já afirmei na aula anterior, não estou usando uma rede cabeada aqui, tudo bem? O que é importante que nós já comentamos semana passada, e só para relembrar e fazer aquele breve review inicial, né? Dependendo das alternativas e possibilidades, né? Porque nem sempre é uma questão de alternativa, e sim aquilo que é possível dentro da tua residência, você opta, né, por uma rede cabeada ou uma rede sem fio. Lembrando que o sem fio sempre te dá a possibilidade de ir e vir, você não tem aí a restrição do cabo. Porém, a qualidade da conexão é determinante. Então, se você possui aparelhos, né, que operam na frequência de 5 GHz e que não estão numa distância muito grande, você pode, né, utilizar-se desse dispositivo, desta tecnologia, e ter, digamos assim, uma experiência de uso da internet da tua rede local na sua casa de forma mais eficaz. Porém, como nós falamos semana passada, né, o sinal com frequência de 5 GHz, ele possui uma largura de banda maior, né, ele permite um tráfego maior, né, de até 600 megabits por segundo, porém de alcance mais curto. Estou num ambiente privilegiado aqui na minha casa porque, obviamente, eu não estou num triplex ao estilo Neymar, já mencionamos isso aqui, o meu apartamento é relativamente pequeno. Então, por mais que eu esteja, por exemplo, no quarto, né, a 2 paredes de distância do meu roteador na sala, o sinal ainda chega em condições. Num apartamento mais amplo, né, com uma distância maior, eu precisaria aqui de outros dispositivos. E aí, a gente fica sempre naquela questão entre a possibilidade e a viabilidade, né, o que dá para a gente colocar em prática. Repetidores são alternativas? São, mas repetidores de boa qualidade são caros. E aí, a gente vai ajustando aquilo que melhor se encaixa ao perfil e possibilidade de cada um. Rede Ethernet é aquela que usa cabo. O que eu gostaria de aproveitar aqui, só para falar que eu não comentei semana passada, deixa eu ver se eu pego aqui, nas propriedades aqui, gente, só para... Vou pegar aqui as propriedades da minha rede. Bom, primeiramente, deixa eu voltar aqui no início para que vocês possam acompanhar. Vamos lá. O que eu gostaria de falar para vocês aqui na rede cabeada, e que não vai ser possível porque eu não estou, obviamente, usando o cabo, eu retorno ao Wi-Fi para falar para vocês de algumas propriedades que são comuns, né? E o que eu vou falar hoje é sobre a parte de protocolo de rede, que no segundo semestre, no segundo módulo, vocês terão
uma disciplina só para falar de fundamentos de redes. Provavelmente serei eu e o professor Michael. Se não mudar o horário, se não acontecer nada de diferente, estaremos aqui com vocês para abordar com mais profundidade esta parte de redes. Tudo bem? Mas nesse momento aqui de sistemas operacionais que falamos da configuração do sistema, temos que pontuar algumas coisas importantes que ficou em aberto aqui. Protocolo de internet, ou seja, essas propriedades de configurações internas que são feitas automáticas pelo Windows e que a gente precisa saber pelo menos aonde elas estão, que geralmente ficam expostas aqui, mas eu não estou usando o cabo, então não aparece. Vou retornar no Wi-Fi e exibir essas propriedades de protocolo, né, o Internet Protocol, ou também conhecido por IP, na minha rede sem fio. Beleza? E vou aqui, ó, opções do adaptador. O que ele chama de adaptador? O adaptador nada mais é do que o dispositivo que controla a rede. No meu caso aqui é um adaptador wireless, tá ok? Acessei as propriedades e abriu esta janelinha. Chegou para vocês aí, atualizou? Sim, professor. Obrigado pelo retorno. Então aqui eu tenho uma conexão voltada para Bluetooth, que nesse momento eu não estou usando. Ethernet, que seria o padrão de possibilidade de cabeada, que também não estou usando, e a rede sem fio, o wireless, né? Que é o que eu estou utilizando aqui, né? Numa frequência de 5 GHz. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, e acionar as propriedades da minha rede wireless. E aqui, ó, janelinha de propriedades, vamos lá, acredito que se não chegou, estará chegando para vocês. Acredito que o tamanho, né, da tela aí projetada para vocês esteja pequeno e vocês vão precisar, acho que, forçar um pouquinho, né, o globo ocular para enxergar o que está escrito. Mas aqui estamos, propriedades do Wi-Fi. Se estivéssemos na rede cabeada, obviamente, estaria aí, propriedades da internet. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que isso é importante sim, porque em algum momento vocês podem precisar configurar isso, embora, como eu já disse, ao instalar o sistema operacional, ele faz uma varredura, tenta localizar a sua rede, havendo uma rede, ele vai acessar e configurar isso automaticamente. Porém, entretanto, todavia, como sempre gosto de frisar, quando você precisa acrescentar algum dispositivo ou modificar alguma propriedade, você precisa vir aqui e muitas vezes configurar no modo raiz, no modo artesanal, ou seja, colocar a mão na massa e mudar. Aqui, ó, tem uma propriedade importante aqui para nós, que é o protocolo de internet. O que é o protocolo de internet, pessoal? Chama-se IP, Internet Protocol. Primeiramente, o que é um protocolo? Protocolo, pessoal, é um conjunto de regras ou normas que estabelece um procedimento. Por exemplo, eu tenho protocolos diplomáticos, que determinam regras de relações internacionais entre nações. Eu tenho protocolos profissionais, que estabelecem regras de ações dentro de uma área de atividade social. E eu tenho protocolos de rede. Protocolos de redes são as normas e regras que determinam como vai acontecer esse processo de envio e recebimento de dados à distância. Isso chama-se protocolo de rede. Um dos mais básicos, uma rede, tá ok? Uma rede de computadores, uma rede de dados, possuem vários protocolos. Vamos começar, e só vou falar de um hoje aqui, tá ok? Na aula de redes, no ano que vem, no segundo módulo, a gente para falar disso com propriedade, com mais profundidade. Agora aqui, eu quero apenas apresentar para vocês o número de identificação do teu computador numa rede, que é o número de IP. O número de IP é um endereço, digamos assim, é uma identificação do seu computador, do seu dispositivo, pode ser o seu smartphone, pode ser, enfim, o seu notebook, seu tablet, para que ele possa acessar a rede. Todas as vezes que você acessa uma rede em qualquer lugar, você tem que ter este número, né, de protocolo, que é o IP, que ele possui uma propriedade. Cada tipo de rede possui um intervalo de IP. Se você não tiver este número de identificação que lhe permita acessar esta rede mediante este protocolo, você não consegue fazer parte deste clubinho, chamado rede local, ou rede pública, né? Quando você entra num aeroporto, num shopping, numa praça e tem uma rede Wi-Fi pública,
este número de IP ele é associado a você de forma automática. É o que nós chamamos de DHCP. Ou seja, dentro deste tipo de protocolo, toda vez que um equipamento novo chega num ambiente onde tem uma rede, digamos assim, aberta para todos, há uma conversa, né, entre esta rede que está operando o teu sistema operacional e ele procura, através do DHCP, atribuir um número de IP ao teu dispositivo para que ele possa fazer parte deste ambiente. Tudo bem? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó. Nas propriedades do Wi-Fi, que eu cliquei aqui nesse momento, eu estou acessando as propriedades da minha rede sem fio. Eu vim aqui, ó, na janelinha de propriedades e rolei até protocolo, IP versão 4. Estamos aqui, ó, rede Microsoft, né, que estamos no Windows. Protocolo IP. Selecionei aqui, ó, versão 4, né? Nós temos a versão 4 e nós temos aqui a versão 6, que é o IPv6, tá? No ano que vem a gente falaremos sobre isso com mais propriedade, mas só para, já que, antes que alguém pergunte, né? Qual a diferença entre o IPv4 e o IPv6 e qual que eu devo usar? Basicamente, a gente está usando hoje o IPv4. Algumas redes já utilizam o IPv6, né? Resumindo, para explicar a diferença de um para outro, é o seguinte, né? Existem intervalos numéricos, né, que eu posso usar como número de identificação de IP. E eu posso dividir esse intervalo de números, digamos assim, para vários computadores. Isso vai de 0 a 255. Rapidinho. Ah, mas se eu tiver 300 computadores para colocar numa rede, só posso colocar 255? Dentro de uma determinada classe, sim. Só que aí você divide em várias classes. Eu posso ter várias camadas de rede, onde cada camada eu classifico como uma faixa de classe de rede. E aí vai variando os intervalos de IP. Tudo bem? Vou clicar aqui. O IPv4 ele já está sendo usado há muito tempo, há décadas. Então é óbvio que à medida que a internet vai ampliando, lembrando, hein, gente, nós estamos num planeta com uma população estimada atualmente em 7 bilhões de pessoas, né? As 7 bilhões de pessoas sobreviventes aqui neste planeta chamado Terra acessam a internet ao mesmo tempo? Não. Hoje, também estimativas, né, mundiais, pesquisas que acompanham esse tipo de segmento, nos confirmam e nos informam que existem 2 bilhões de usuários por dia que navegam na internet. Então, vai chegando o momento que, se cada dispositivo, porque veja bem, o IP não é por indivíduo, não é para pessoa. O IP, o protocolo de internet, ele identifica o dispositivo. Tudo bem? Se cada indivíduo tivesse apenas um dispositivo, nós teríamos que ter, por exemplo, se fosse todo mundo acessar a internet ao mesmo tempo, nós teríamos que ter um intervalo para IP enorme. Porém, isso se multiplica ainda mais, porque cada um de nós temos mais de um dispositivo. Dentro de uma escola como a ETEC, com 4, 5 laboratórios, cada um com 20 computadores, acessando a rede local que acessa a internet, vão multiplicando e vão verificando quantos dispositivos, e não estamos falando de pessoas, eu citei aqui a população do planeta Terra, e vocês vão associando quantos dispositivos, em média, acessam a internet por dia, o tempo todo. Isso só aumenta, e não é apenas computadores, já falamos aqui, smartphones, tablets, smart TVs, casas inteligentes, câmeras, assistentes de voz, né? A Siri da vida, o assistente do Google, o Alexia da Amazon. Isso está comercialmente muito difundido. Então, são milhares de dispositivos que necessitam de um número de identificação para IP. E à medida que o tempo foi passando, várias décadas, a gente começou a ter o quê? Um volume muito grande e tornou-se necessário um aumento na possibilidade de configurações, de combinações possíveis para que a gente pudesse colocar mais dispositivos na rede, evitando conflitos e tendo que diminuir menos a quantidade de classes, né? E aí surge o IPv6.
tá ok? Então, o IPv6, ele é uma evolução do IP4, permitindo que mais dispositivos passem a fazer parte deste universo chamado internet. Porém, entretanto, nem tudo são flores. O IPv6, ele veio para, digamos assim, ampliar as possibilidades, mas nesse momento ele ainda passa por algumas instabilidades. E não é porque ele foi mal projetado, não é nada disso, porque ele foi projetado para operar, digamos assim, no mundo ideal, né? Como todas as políticas que são definidas estrategicamente para a nossa vida e a vida das sociedades, elas são pensadas com base no mundo ideal. Mas, como disse, nem tudo é perfeito, né? O IPv6, ele, embora possua uma possibilidade muito maior e mais ampla de combinações de IP, ele ainda não foi totalmente testado em todas as suas possibilidades na questão de segurança. Como ele permite uma variação muito grande de IPs, ele torna ainda, isso está sendo melhorado, né? A gente já tem o IPv6 aí há quase uma década também, ele está sendo aperfeiçoado, porque ele ainda é muito falho em relação à segurança. Cometer crimes hoje, digamos assim, né, ataques virtuais pelo IPv6, ele acaba tendo algumas possibilidades que tornam esse ambiente um pouquinho mais vulnerável. Dá para melhorar isso? Claro que dá, mas o grande problema é que, à medida que a tecnologia surge, a gente precisa de um tempo para aprender a trabalhar com ela de forma mais eficiente e tirar um proveito melhor. Então, o IPv6 ele está sendo usado, sim, mas com uma certa cautela, porque ele ainda tem algumas vulnerabilidades em termos de segurança, que hoje é o primordial, né? Sem segurança, não tem como você trafegar nada, tá ok? Então, só para citar aqui brevemente a diferença do IPv6 para o IPv4, e no modo geral a gente ainda usa muito o IPv4. Vou acessar aqui as propriedades só para mostrar para vocês o nosso número de IP aqui, ó, propriedade. Ó, acabei de entrar, deixa eu aguardar uns segundinhos para que atualize para vocês. Estão vendo aqui a minha parte de IP? Sim. Beleza. O que acontece aqui, pessoal? Está em branco. Por que está em branco? Não sei se vocês conseguem ler, né, na tela compartilhada, porque a resolução fica pequena, mas, ó, está habilitado aqui, ó, obter um endereço de IP automaticamente. O que significa isso? Significa que a minha rede aqui em casa foi configurada automaticamente pelo Windows usando o protocolo, né, as configurações de DHCP. O protocolo, a configuração de DHCP significa que todas as vezes que eu ligo o computador, é gerado automaticamente para mim um número de IP, que é colocado aqui, ó. Número de IP, número de máscara de rede, gateway padrão. Ele preenche essas propriedades aqui automaticamente. Eu não preciso fazer isso manualmente. Então, significa que todas as vezes que eu desligo o meu computador e ligo novamente, ele vai gerar um novo número de IP para que eu possa acessar a minha rede local. E através da minha rede local eu posso acessar a internet e assim por diante. Porém, é uma coisa legal, pessoal, para falar para vocês, isso funciona muito bem em ambientes que você tem um certo controle. Quando eu digo um controle populacional, entre aspas, tá? Eu tenho aqui, dentro da minha casa, o meu notebook, o notebook que a minha filha usa, tenho 2 smartphones, uma Smart TV, o que mais que eu tenho aqui? Se não me falha a memória, é isso. Então, o número de dispositivos que eu preciso, que o sistema operacional precisa gerar IPs, é baixo. Por exemplo, esta finalidade aqui dentro da escola já é um desafio, porque eu tenho uma atividade muito maior, né? Numa aula presencial, por exemplo, cada sala dentro do laboratório tem 40 pessoas. Se cada um dos 40 tiverem com o smartphone acessando a rede local do laboratório da própria escola, chega uma hora que esta possibilidade de gerar IPs automáticos acaba sendo finita, porque ele tem ali um intervalo que vai de 0 a 255, e nós temos, por exemplo, em um determinado período na escola, entre computadores e alunos, né, entre professores, funcionários, departamentos, nós temos mais do que essa quantidade operando ali. E por mais que tenha sido configurada várias classes, pode conflitar. E aí, o que acontece, né? Você tenta acesso e não consegue. Por exemplo, nós temos na nossa cidade aqui
uma rede, né, uma rede Wi-Fi que a própria NET disponibiliza, e temos outras também, né, que seriam umas redes Wi-Fi públicas. Dificilmente a gente consegue acesso. Por quê? Porque é difícil você conseguir um número de IP. E geralmente há uma configuração para isso, né? Você acessa essa rede, fica por um determinado momento e provavelmente haja algo configurado para que você não fique, por exemplo, por mais do que 20, 30 minutos continuamente, para permitir que outras pessoas possam acessar. E aí, o controle da própria rede desconecta você e conecta outro. Isso acontece muito em ambientes de redes públicas, para que você não centralize para você um canal e aquilo fique, ou seja, e você impossibilitar outros. É claro, né, que numa rede pública como no aeroporto, quando você quer realmente tornar o acesso das pessoas realmente disponível, você já configura aquilo para receber, né, uma quantidade muito grande de pessoas e gerar vários IPs. E aí você, como disse inicialmente, divide isso em várias camadas, e aí você consegue fazer isso bem, né? Tudo bem? Quando a gente pega um voo hoje, né? Você está fazendo uma ponte aérea aí entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é uma ponte aérea muito comum, rapidinho, coisa de 30 minutos aí, você pega um voo. O que acontece? Como é que as companhias aéreas fazem, né? Você estando dentro do avião, você tem o acesso direto à rede Wi-Fi do avião, que funciona dessa forma aqui, ó. Te confere um número de IP automático. Porém, para que você possa acessar a internet, ela pede que você pague. Geralmente desta forma. Acredito eu que na classe executiva já seja incluída, mas na classe dos plebeus, né, que nós geralmente acabamos pegando, né, a rede sem fio você acessa, a internet tem que ser paga. E é um valor simbólico, você vai ali, fornece o dado do seu cartão, paga ali R$ 10 pelo acesso ali por 2 horas, dependendo do voo, né, se você estiver fazendo um voo, digamos assim, intercontinental para a Europa, por exemplo, pode dar 13 horas de voo, aí você, não sei quantos seriam os valores, mas daqui para Salvador, daqui para Rio de Janeiro, R$ 10 você acessa a internet ali pelo tempo do voo. E isso é restrito como? Você informa os dados do seu cartão, por exemplo, você debita ali, faz o pagamento, um Pix, algo do tipo, e automaticamente ele é fornecido o IP automático para que você possa acessar a rede daquele voo. Né? Como é que nós fazemos na ETEC de Mongaguá? Não sei aqui em Praia Grande, tá? Na ETEC de Mongaguá, a rede dos laboratórios para aula é aberta para todo mundo, tudo bem? A rede dos laboratórios, mas a rede sem fio, nas redes comuns, nos locais de convívio comum da escola, no pátio, nos corredores, ela só fica disponível para quem contribui com a APM, com a Associação de Pais e Mestres, que é aquela contribuição, aquele donativo que é feito, né? Que ajuda a escola a fazer as suas manutenções. Em Mongaguá, esta política já é implantada há mais de uma década. Aqueles que pagam a APM, né, que contribuem com a APM, recebem um IP para que possam acessar a rede wireless da escola. É uma forma não de cobrar o acesso, de forma alguma. É um recurso que você oferece a mais para quem contribui. Tudo bem? E aí, para isso serve, por exemplo, o número de IP. E aqui eu estou citando casos onde você precisa vir aqui, ó, e configurar um IP manualmente, porque quando você está usando o DHCP que gera automático, ele vai gerando automaticamente. Quando você quer ter esse controle, quando você, por exemplo, você pagou e vai acessar, eu venho aqui e atribuo um IP para você. Tudo bem? E tem também uma outra forma de fazer isso, né, gente? Além do IP, que é o protocolo de internet, nós temos um outro número, né, uma outra identificação do dispositivo, que é o endereço de MAC, também chamado de MAC address. O endereço de MAC vem de fábrica, tá? Todo dispositivo vem com um número de fábrica. O IP é gerado para acesso à rede. Você configura ou o sistema configura. O número de MAC é como se fosse o CPF do dispositivo, digamos assim, que já vem de fábrica. O teu celular tem o endereço de MAC, o meu computador tem, qualquer dispositivo hoje que acessa uma rede tem o chamado MAC address, endereço de MAC. Além do IP, eu posso também filtrar o acesso a uma rede através dessa propriedade. Eu atribuo na minha rede, por exemplo, o acesso apenas para um determinado endereço ou para alguns determinados endereços de MAC. Aqueles dispositivos estarão
permitidos a acessar uma rede. E tudo isso é feito através daqui, das configurações de rede. Tudo bem? Bom, passada essa questão aqui de número de IP, beleza? São 12h26, vamos dar uma pausa aqui para o intervalo. Na volta aqui, nós vamos falar da conexão de escada. Deixa eu ver se aparece para vocês, deve estar aparecendo aí já. Conexão de escada, que é algo que a gente não pratica mais, né? Mas cabe aqui comentar. E algo que é interessante, ó, VPN, Virtual Private Network. Isso aqui está diretamente ligado à segurança, tá? A parte de proteção. Mas aqui ele aparece em propriedade de rede, mas isso está... Eu poderia ter citado isso quando falamos aqui de segurança de dados, a parte de proteção do Windows, tá? Mas vamos falar aqui na rede porque ele está dentro da rede, dentro das propriedades de configurações de rede. Então, depois do intervalo, a gente fala sobre conexão de escada e VPN, que para quem trabalha, né, hoje no home office é fundamental, né? São redes virtuais privadas, ou seja, ninguém vê você. Você consegue fazer um uso da internet completamente seguro, beleza? Depois do intervalo, nós falaremos sobre esse tipo de acesso aqui. Voltando aí para vocês. Alguma pergunta, cavalheiros, senhoras, senhores? Tranquilo. Estou vendo aqui no chat, o que aconteceu aqui, pessoal? Alguém perdeu alguma coisa? Não, professor, foi lá no início. Eu não estava vendo sua tela, que eu estava pelo navegador. Mas aí eu fui pro aplicativo e consegui. É o Teams, né? O Teams, aplicativo bom. Aí me deu um pouquinho de coisa, mas já consegui já. Não, tranquilo, calma. Eu também, esta semana, eu tenho percebido algumas instabilidades aqui comigo, né? Então, às vezes, quando vocês relatam alguma dificuldade, eu fico na dúvida se é comigo ou se é com vocês, mas eu acho que é com todos nós aqui. Em alguns momentos acontece algumas coisinhas. Pessoal, parando agora para o intervalo, tudo bem? Para o almoço. 12h30, às 13h30, retornaremos aqui e falaremos sobre VPN e acesso de escada. Bom almoço para vocês. Até já. Parando aqui a gravação. Professor, valeu. Até daqui a pouco.